Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos não só quem está aqui presencialmente, mas também quem nos acompanha de forma remota. Nós já vimos que tem um grupo bem bonito de pessoas que nos estão assistindo de forma remota. Antes de darmos início à programação a que nos propusemos hoje, eu gostaria de convidá-los a fazer uma breve pausa e uma reflexão. Reflexão sobre o que realmente significa sonhar grande e colocar esse sonho em movimento. Há 2 anos, num evento da RIMS, ou depois de um evento da RIMS, nós passávamos abreviando pela NAUDA. E foi impactante ver toda a trajetória que foi feita, desde o início até hoje, de como aquelas primeiras pessoas se lançaram no espaço numa casquinha de nós. Então eu pensei em trazer um pouco dessa inspiração para nos ajudar aqui ou para contribuir com a nossa sessão de hoje. Em 1961, Kennedy fez um discurso sobre a ida à Lua. E ele fez um discurso e fez um desafio à sua nação, que a prioridade era ir à Lua. Isto numa época em que nós não tínhamos nem metade da tecnologia que nós temos hoje. Numa época onde era tudo conceito. Vamos pensar que muitos componentes que foram usados nessas viagens, eles nem sequer existiam, eles não tinham sido criados. Então, não se tratou simplesmente de uma meta técnica, tratou-se de uma visão ousada, de um chamado à inovação, à coragem, à colaboração, em transformar algo impossível em algo tangível. De certa forma, que nós vivemos hoje no ambiente da saúde, onde se fala muito de transformação digital, onde se fala de hospital digital, instituição digital, de certificação, neste caso vamos falar do rumo ao estágio 7, toda essa jornada, ela, primeiro, não é uma jornada que se faz num dia, e é uma jornada que exige liderança, visão de futuro, trabalho de equipe e, acima de tudo, um propósito claro, que é cuidar de pessoas, o paciente no centro. Por isso, para abrir esta nossa tarde, eu gostaria de compartilhar com vocês esse vídeo. Convido-vos a assistir às palavras de um líder que acreditava que grandes conquistas exigem grandes esforços, mas também grandes convicções, ou seja, a questão de acreditar. Desenhar uma estratégia e acreditar. Enquanto a gente aqui muda. Como se costuma dizer, em casa de ferreiros, espeto de pau. Então, estamos aqui olhando o áudio. Só um minuto. Vamos pedir a quem para nos ajudar. Temos aqui algumas pessoas aqui, por favor, compareçam. Ele é em inglês, mas não está legendado em português.
Então, como o Kennedy nos trouxe, por que ir à Lua? Ir à Lua não porque é uma coisa simples, mas sim porque é uma coisa difícil. Porque é algo que vai demonstrar o melhor da nação e vai também exigir o melhor da nação. Hoje escolhemos seguir o caminho da transformação digital nos hospitais, também não porque é um caminho fácil, mas porque é um caminho necessário, é um caminho desafiador e é, sobretudo, um caminho absolutamente transformador. Com este espírito, damos início à programação do conteúdo e eu gostaria, primeiro que tudo, de dirigir ao público remoto. Nós temos aberto a caixinha de Q&A. Então, durante toda a transmissão, vocês podem fazer perguntas, podem fazer comentários, que nós iremos ler e teremos alguém aqui da nossa equipe fazendo algumas dessas perguntas aos nossos convidados. Gostaria então de chamar para esse primeiro bloco, onde nós vamos ter pequenas apresentações das duas Unimeds, da Unimed Sorocaba, da Unimed Sorocaba. Vão brevemente apresentar as Unimeds e vamos seguir com um bate-papo. Vou pedir então ao Edson, por favor, ao Alex, a Marcela, quer nos acompanhar? Gabriel, quer vir? Então, eu vou pedir que vocês comecem por fazer... Essa será uma breve contextualização das Unimedes, de cada uma das Unimedes, e depois a gente segue com esse bate-papo. Então, boa tarde a todos. Uma satisfação estar aqui com vocês. Pessoal aqui, referência na saúde, amigos presentes, e para todos vocês estão na vídeo aí. Bom, para nós é uma satisfação ter uma dupla aqui hoje verde, né, Unimed, e para mim também é uma grande satisfação porque eu estou aqui representando todo um time lá de Sorocaba, que já há alguns anos estamos nessa jornada, então eu estou aqui como representante dos mais de 3.000 colaboradores e 1.200 cooperados aqui representando o trabalho de todos, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho da nossa Unimed, ela vai colocar a apresentação. Nós somos uma Unimed que temos 54 anos de vida e nesses 54 anos nós temos um hospital de 29 anos de vida. Então, vou falar um pouquinho da nossa trajetória. Então, vou voltar aqui. Então, de uma maneira muito rápida, desses 54 anos, a Unimed tomou uma decisão lá atrás, em 96, em montar o seu hospital. E esse hospital foi pensado que na época o que era mais moderno. Estamos em termos de tecnologia, em termos de tecnologia, equipamentos médicos, estrutura física e também tecnologia de informação. Então, lá atrás, vamos falar um pouquinho de tecnologia, quem idealizou o nosso hospital já imaginava e sonhava com esse hospital de uma maneira digital. Foi feito muitos investimentos, obviamente que em 96 a tecnologia era outra, mas ele já foi concebido neste formato, ok? Então, um pouquinho da nossa trajetória, falando de operadora e do hospital, como é que a gente se encontra. Então, nós temos vários selos de reconhecimento, mas dois selos que a gente se orgulha muito. Então, o selo, em 2019, que a gente foi certificado RIMP7,
e também o selo JCI, que também é em 2019. Então, vocês que conduzem instituições de saúde, que trabalham, então, no mesmo ano de 2019, a gente se aventurou, né? Tentamos ir à Lua, talvez, Isabel, em conseguir as 2 certificações no ano de 2019. Também destaco aqui, a gente tem a certificação do PALC, do PAD, fomos muito tempo ONA 3, somos ONA 2 na nossa Zona Norte. Então, a instituição sempre entendeu que as certificações e a metodologia faz com que a instituição vá para frente, evolua, e principalmente não somente um setor, mas com toda a instituição, porque essas normas não certificam um único setor, certifica o todo. Então, acho que vale a pena. E mesmo quando eu falo que a gente foi certificado 27 em 2019, nós em 2017 conseguimos, na época, o selo RIM 6, ok? Exatamente isso. Então, em 2022, a gente foi recertificado e agora 2025 recertificado. Então, nós estamos no nosso 3º ciclo, vamos colocar assim, ok? Bom, falando um pouquinho de Sorocaba, para quem não conhece, então, Sorocaba, nós estamos aproximadamente a 100 quilômetros de São Paulo, cidade do interior, uma cidade com polo industrial, uma população de aproximadamente quase 800 mil pessoas, uma cidade que temos lá indústrias como Toyota, então uma cidade bastante industrializada e tem essa facilidade de estar muito próximo de São Paulo, a 100 quilômetros, ok? Um pouquinho dos dados da nossa instituição. Então, hoje nós estamos com quase 161 mil clientes, Unimed Sorocaba, e aproximadamente quase 90 mil clientes do Sistema Unimed, que a gente chama de intercâmbio. Então, tem muita gente do Sistema Unimed aí. Então, Sorocaba, a gente atende aproximadamente 250 mil vidas, que é a nossa área de clientes que a gente atua. Além de Sorocaba, nós temos mais 9 cidades ao entorno que também fazem parte da nossa área de ação. Tá? Então, hoje a gente tem 17 recursos próprios, então a gente tem 2 hospitais, centro diagnóstico, farmácias comerciais. Então, a Unimed Sorocaba é conhecida muito pela sua verticalização. Então, ela não é só uma operadora de saúde, e sim todo esse universo de recursos próprios. Okay? Então, o nosso faturamento em 2024 foi 1,5 bi. Como eu comentei, a gente tem quase 1.200 cooperados, que são os donos da nossa instituição, e 3.270 colaboradores. Acho que é isso. Uma primeira introdução para vocês conhecerem a Unimed Sorocaba e reforçar a nossa alegria de estar mais uma vez aqui. Muita gratidão. Desculpa, Edson. Alex, por favor. Podemos? Boa tarde a todos que estão presentes, quem está online também. Eu sou o Alex, eu sou gerente de estratégia, inovação e projetos da Unimed Capixaba e vou fazer um pequeno overview, né? Apresentar para vocês a Unimed Capixaba, que também vem nessa empreitada da certificação nível 7 da RIMS. É um trabalho que não começou agora, né? Vocês vão ver na timeline que a gente trouxe da nossa jornada, que ela é uma história que vem sendo contada, construída há algum tempo. Então, eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho sobre a Unimed Capixaba. Antes de qualquer coisa, de trazer números, eu queria trazer para vocês a nossa ideologia e o nosso propósito. Eu acho que ele conduz bem toda a nossa jornada, né? Quando a gente fala que nós fazemos a vida melhor, esse é o nosso grande motivador, o nosso carro-chefe, e isso permeia por toda a empresa. E todos os resultados que a gente apresenta, que a gente vai falar aqui daqui a pouco sobre alguns cases, o nosso propósito é o que carrega, é o que nos move efetivamente para essa visão de futuro. Aqui um pouquinho. Só coloca o mouse fazendo favor, que ele não está passando. Na apresentação, mouse. Vou dar foco. Isso aí, obrigado. Então, nós somos de Cachoeira de Itapemirim, né, um município do interior do estado do Espírito Santo, uma população de 185 mil habitantes. A gente costuma falar que Cachoeira de Itapemirim é a capital secreta do mundo, né? Uma cidade quente, fervorosa, mas que acolhe muito bem os seus visitantes. Então, quem tiver oportunidade,
A nossa área de atuação, nós temos 30 municípios com aproximadamente 736 mil habitantes nessa nossa área de ação, né? Uma área ali de 20 mil quilômetros quadrados. É uma Unimed agora de grande porte, né, um pouco mais de 100 mil vidas, com 401 cooperados, 1.213 colaboradores na sua operação, 197 prestadores e com 65% de participação do mercado na nossa área de atuação. Né, um número bastante expressivo, considerando que a gente está bem no interior, né, então a gente tem que fazer esse trabalho muito bem feito. A Unimed do Capixaba, né, com os seus recursos próprios, a gente tem uma unidade de oncologia, Unimed de coração, uma unidade de saúde ocupacional, 3 centros de diagnóstico por imagem, um laboratório próprio com 6 postos de coletas, 3 unidades de atendimento, reforçando um pouco mais. O nosso hospital é um hospital e nós temos uma maternidade também, uma unidade de atenção integral à saúde, um SOS, né, um serviço de remoção, um centro de especialidade médio, um serviço de atendimento domiciliar e uma unidade de terapias especiais, que é o nosso atendimento ABA. Então, assim, é um serviço bastante estruturado, com várias... A gente não está tão verticalizado, né? Gostaríamos que assim fosse, né? Mas a gente tem muita coisa dentro de casa, trabalhando também para que esse nosso propósito seja alcançado. Contando um pouquinho trazendo um pouco das nossas certificações, ali em 2017 e 2021, ali está errado, tá? Perdão, está 2020, mas 2021, nós partimos para a RINS nível 6, nós somos ONA 3, selo prata da SG da Unimed do Brasil, certificado com excelência, né, no programa de ouvidoria da Unimed. Aqui, né, o GPTW, a nossa participação, a gente vem construindo um caminho. Agora, no dia 7 deste mês, nós mudamos de modalidade, de pequeno porte, fomos para grande porte, e no estado do Espírito Santo nós ficamos como a melhor empresa para se trabalhar, grande porte no estado. Então, assim, é um selo novo, e ao longo desses últimos anos a gente vem pulando, né? Primeiro lugar, melhor saúde no Brasil, primeiro lugar no Espírito Santo também, e lá em 2024 a gente ficou em 21º nas melhores para trabalhar, considerando o Brasil empresas com 100 a 999 funcionários, né? Então, é uma coisa também que nos deixa bastante felizes, porque a nossa força de trabalho, né, que fez esse trabalho, né, que trouxe a Unimed para ser reconhecida, ela vê a Unimed como um bom lugar para se trabalhar. Então, isso nos dá, né, e nos traz muito orgulho. E também somos o TI Top Performance, né? O nosso hospital ele foi reconhecido pela revista Newsweek, né? Então ele está lá entre as 21, se não me falha a memória, hospitais mundiais como referência. E agora, em 2025, né, mudamos o selinho de 6 para 7. Muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, muito engajamento, né, Isabel? Isabel, que o diga, né? Mas chegamos aí a esse patamar. Como eu falei, o Hospital Geral com uma maternidade, nós temos 158 leitos distribuídos, 127 no hospital e 31 na maternidade, um hospital menor, né? A nossa receita especificamente do hospital, 323 milhões, a operadora vai chegar ali 700 milhões este ano, com 347 médicos atuando especificamente no hospital, 333 técnicos de enfermagem, um grupo de 96 enfermeiros e 76 profissionais da equipe multiprofissional. Então, sim, esse é um retrato com os números gerais do nosso hospital. Esse hospital, nesses nossos serviços, atuam com 10.850 internações em 2024, aproximadamente, 1.192 partos, quase 31 mil cirurgias, 114 mil consultas no pronto atendimento, trazendo mais um pouco, 116 mil exames de imagem, quase 53 mil atendimentos na área de atenção integral à saúde, 9.203 atendimentos especificamente para oncologia e 42 mil consultas no nosso centro de especialidade. São 2 serviços, né? Tanto a atenção integral quanto o centro de especialidade são serviços muito fortes dentro da nossa operação, né? E aí, assim, a nossa jornada digital, pensando, a RIN7 não aconteceu do nada, né? Nós vimos lá em 2005, contando um pouco, talvez o maior marco foi quando a gente decidiu que o nosso hospital precisava de sistema de gestão, né? E aí nós fomos para o mercado, fizemos todo um trabalho, trouxemos,
na ocasião, o fornecedor que ganhou, e a partir daí eu me lembro da gente comprando nossos primeiros 25 computadores também, né? Tem história. E a partir daí nós começamos uma construção. Em 2013, nós definimos que o nosso hospital ia ser um hospital digital. E aí o primeiro projeto que nasce foi o Hospital Sem Papel. Começamos pela farmácia, de forma bem específica, né? E aí nós fomos construindo, trazendo novas atualizações, lá em 2014, com uma atualização mais estruturada do PEP, né? PEP na ponta, aí a gente já começa a tirar o papel dos prontuários, vai tudo para a camada, né, do sistema. 2015, integramos os resultados dos nossos laboratórios. 2016, entramos com certificação digital na nossa operação, né? Onde nós ganhamos alguns prêmios com case da farmácia sem papel. Pensando um pouquinho mais, em 2017 nós entramos com a RIN 6, né? Conseguimos a primeira certificação, e desde então nós seguimos, né? Trazendo o PEP para os outros serviços, focando bastante em BI também, em Analytics. Essa disciplina na Médico Capixaba é muito forte, é uma área bem estruturada, foi bastante exigida nesse momento da RIN 7 também. Trabalhamos ali toda a parte de agendamento online para as nossas cirurgias, é um case também muito bem reconhecido. Em 2021, nós recertificamos RIN 6, fizemos toda a parte de integração de monitores, levamos o PEP para o ambulatório, chegamos no momento que vimos que o PEP que nós usávamos não era satisfatório, tivemos que buscar uma outra ferramenta para atender aquela demanda de ambulatório, né? Porque uma coisa é o PEP lá dentro do hospital, outra coisa é lá no ambulatório. Então, a gente não conseguiu fazer com a mesma trilha, e a partir daí trouxemos toda a parte de checagem com amostra, hemocomponentes, leite humano. E, para final, né, fizemos em 2022, entramos com a nossa primeira IA na nossa operação, né, foi o primeiro, que eu acho que é um marco importante trazer, colocamos ali para poder testar e ver do que isso era bacana, também é um serviço muito bem visto pela nossa parte assistencial, eles gostam muito da ferramenta. 2023, toda a parte de ficha anestésica, desenvolvemos o concierge digital para que os nossos clientes dentro do hospital tivessem a operação toda na palma da mão dele, né? 2024, entramos com o pronto-socorro digital, checagem, e 2025, para finalizar, o app do lactário e a checagem, né, de fórmula infantil, e finalizando aí com a certificação 27. É pouco tempo para contar, né, tantos anos de história para construir e trazer a Unimed nesse ponto. Aqui só o ecossistema que navega para que realmente a nossa estrutura seja hoje considerado um hospital. Eu diria que a gente está no caminho do hospital digital. Tem muita coisa para ser feita, estamos num nível muito bacana, fizemos muita coisa, mas tem bastante coisa para fazer ainda. Então, assim, quero agradecer realmente aí a atenção de vocês. Isabel, eu acho que fiz no tempo que você me pediu. Né? Posso me sentar? Claro, por favor. Eu acho que há duas mensagens que passam aqui das vossas apresentações, apesar de elas serem diferentes e apesar da gente ter eu vou chamar um nível de maturidade diferente. Ou seja, temos aqui uns veteranos que já tiram da letra, não é? Existe sempre pontos a melhorar, sempre, graças a Deus, até morrer a gente tem sempre coisa a aprender e a melhorar. E quem chegou agora no set, mas essa é uma das mensagens. Isso não foi um sonho da semana passada, nem sequer do ano passado, que o Rony um dia despertou e disse assim, vamos certificar como sério. Isso é uma caminhada. Portanto, as vossas apresentações deixam-me essa ideia de, primeiro, é uma caminhada que nem casinha, a gente vai construir pelos blocos, tem a fundação, a gente vai construindo as paredes, em algum momento a gente coloca o telhado e pelo menos, eu não sei se aqui eu ainda não vi, mas na Alemanha, quando se termina de construir uma casa, coloca-se um galho de uma árvore lá em cima para assinalar de que terminamos. Então é tipo a cereja no topo do bolo. A cereja no topo do bolo, ela não é, digamos assim, o objetivo, mas termina sendo o resultado. O objetivo é a casa. Essa é uma mensagem. Segunda mensagem, e aí também perguntar, focou-se aqui muito do Best Place to Work, lista de melhores hospitais da América Latina, melhores hospitais do mundo. Como é que as certificações
ou a certificação da RIMS nos ajuda nessa construção, porque ao fim e ao cabo tudo isso acaba por não são ações isoladas, são ações que elas complementam e constroem uma jornada da instituição. Vamos lá. Como a Isabel colocou, nós estamos já nesse terceiro ciclo. Diz os estudos que uma certificação se consolida a partir exatamente do terceiro. Quando você é certificado, tem aquele processo que ainda não está bem consolidado, que foi inicial. E nós, nessa fase de terceiro ciclo, o que a gente consegue fazer uma leitura desse todo, né? Como a Isabel falou, é um começo sem fim, né? Ele nunca, principalmente com tecnologia, que você sempre está com uma sensação que você está atrasado. Nós, Sorocaba, entendemos que a gente tinha lá um hospital digital, que ainda tem coisas a evoluir, mas o que a gente percebia? Como uma operadora de plano de saúde, não adiantava eu ter um hospital muito tecnológico, mas a minha rede de consultórios todo no papel, a operadora recebendo papel. Então, eu acho que nesse ciclo a gente entendeu que a gente tinha que sair, ampliar um pouco mais a nossa jornada, se a gente quer ter uma saúde digital. Na verdade, a gente foi para a rede de consultórios. O Gabriel vai poder apresentar em breve, mas a gente está vindo com a informatização, do mesmo jeito que a gente fez lá atrás com o hospital, agora trabalhando consultório a consultório, não só de médicos cooperados, como também de não cooperados, no sentido que onde tudo começa a ser digital. Então, a gente tem lá aproximadamente 1.100 cooperados que fazem consultórios, nós estamos com aproximadamente 920 e poucos médicos que já usam o seu prontuário, que é o mesmo que ele faz um pedido de exame, automaticamente trafega na operadora, cai no hospital, dados do hospital vêm para cá, o cliente com o seu aplicativo. Então, Isabel, o que a gente percebe nesse terceiro ciclo? Que só o hospital ele é muito importante, mas a cadeia, o nosso ecossistema de saúde está preparado, informatizado, porque agora nós temos um elemento relativamente novo e muito poderoso, que chama inteligência artificial. Então, não dá para a gente fazer inteligência artificial recebendo guia no papel. Então, o que a gente está fazendo vamos colocar esse ecossistema rápido, a gente tem uma vontade que isso seja rápido, nem sempre consegue, para que a gente possa agora desfrutar desses dados de uma maneira organizada, para que a gente possa fazer uma gestão de cuidado muito mais eficiente, não usando só o hospital, mas como toda a cadeia, e também lidar um pouquinho mais com o desfecho, que eu acho que o que a RIMS cobra muito. Não adianta eu falar, faço tudo isso e o desfecho, né? Então, eu acho que é uma jornada que começa, mas na nossa visão não tem fim. Acho que é um pouquinho da nossa visão. É isso mesmo. Transformação digital, todo dia há uma coisa nova, não é? Então, a gente vai sempre caminhando e sempre avançando. Alex. Essa trilha que o Sorocaba está fazendo é muito semelhante, né? Nós, numa proporção um pouco menor, a gente foi para a ponta também. Hoje, 100% da nossa produção médica, em termos de solicitação e execução, ela é digital. A gente está evoluindo agora para os prontuários também, para o consultório, numa camada um pouco menor. Mas eu queria tocar na realidade que você falou dos certificados, Isabel, que você perguntou sobre o quanto isso impacta, né? Na verdade, quando a gente olha para a nossa jornada de operação mesmo, de melhoria de processos, os certificados, eles são consequências, né? Por exemplo, a gente não foi lá na Newsweek falar que a gente existe. Por algum motivo, eles nos reconheceram no mercado e falaram, olha, o Unimed Capixaba merece estar nesse patamar, né? Assim, da mesma maneira, como a própria certificação RIMS, quando a gente decidiu que a gente ia construir esse hospital, né? Nosso hospital novo, ele já nasce para ser digital, né? Mas quando a gente começou a pensar lá, nosso projeto Hospital Sem Papel, que a gente chegaria lá na frente, quando a gente foi aprimorando os processos, as certificações elas foram sendo reconhecidas, né? Então, assim, o Rony falou isso, inclusive, na certificação, né? É muito além do que aquele papel que está na parede. Muito além, porque ele só expressa que nós conseguimos fazer o nosso serviço de uma forma bem feita, seguindo sempre as melhores práticas, tendo esse reconhecimento internacional ou local, que seja. Isso enaltece o nosso trabalho, a nossa jornada, mas
é como se fosse aquele selinho, olha, a gente está no caminho certo, para poder trazer realmente para o centro da nossa jornada, do nosso cliente, que seja digital, né? Que é uma grande dor, né? Depois a gente vai falar um pouco de engajamento também do cliente nessa jornada, mas eu vejo dessa maneira, é consequência. Esses certificados são consequências. Apesar de não ser suposto falar hoje, eu não tinha acordado que falaria neste blog, mas eu vou fazer, neste caso, uma provocação ali ao lado do lado. Eu vou fazer uma provocação à Marcela sobre... Você se safou, Gabriel. Por enquanto, é só por enquanto. Sobre Best Place to Work, sobre satisfação profissional. Lembremos aqui que é assim, sim, a RIMS fala muito da tecnologia, mas se nós seguirmos a regra, o requisito da RIMS, ainda pode ficar difícil para a ponta, ficar um processo difícil, ficar uma coisa que não ajuda o fluxo, que dificulta a vida. Eu pessoalmente tenho um mantra que é assim, se o usuário reclama do sistema, no seu processo vale a pena sentar e olhar, porque não é só sobre o sistema, não basta colocar lá um sistema e dizer está lá e vamos usar, mas é preciso olhar o processo, o casamento entre o processo e o sistema. Às vezes se arruma sistema, outras vezes se arruma processo. De que forma é que esse selo de Best Place to Work, de que forma é que, talvez, eu estou aqui sonhando, tá? De que forma é que uma certificação que mexeu com processos, que tentou ou que teve como objetivo melhorar o dia-a-dia de quem está na ponta cuidando do paciente, pode ter contribuído para essa satisfação? Boa sua pergunta, né? Boa tarde a todos. Eu acho que contribui, Isabel, e a nossa experiência lá, é muito do diálogo e do nosso propósito, que eu acho que o Alex começa já trazendo um pouco da nossa ideologia. E as pessoas que trabalham lá na Unimed, né, principalmente, vou falar especificamente da galera da assistência, né, o pessoal assistencial, eles são muito sangue verdes, né, a gente tem uma satisfação imensa de ser parte de algo, porque nós somos gente que cuida de gente, e a gente está ali para fazer a vida melhor. Então, toda a nossa construção, principalmente digital, ela foi feita em conjunto com eles. E claro que tivemos muitos momentos difíceis, momentos em que às vezes o técnico de enfermagem reclamava com alguma mudança, mas a gente sempre estava ali mostrando o porquê daquilo e dando um sentido, trazendo para a segurança profissional e do paciente, principalmente porque o nosso hospital é onde a gente também usa. Então, se eu faço uma cirurgia, se minha família faz um procedimento, é ali que ele vai internar. Então, eu acredito que as coisas se somam e a forma com que a gente tem construído isso a muitas mãos não deixa pesar, né? Nos momentos em que às vezes a gente precisa mudar, precisa ajustar o processo, aquilo é entendido como algo para melhoria. E aí isso soma tanto na questão da digitalização do processo digital, quanto também de ser o melhor hospital para trabalhar. Porque eu sou parte daquilo que está sendo construído, né? Eu sou importante naquele processo, ele que faz aquele processo, então ele participa da construção, ele pode dar opinião, pode falar quando não está bom, e a gente vai conseguir olhar para aquilo e ajustar, às vezes o sistema, às vezes o processo. Então, eu acredito que é em torno disso. Edson, claro. Eu falei rapidamente que em 2019 a gente foi para as duas certificações ao mesmo tempo, né? E a JCI, muita gente teme ela porque ela tem uma certa burocracia, uma certa exigência de documentos, e eu em todo momento falo que a gente foi certificado logo no início do ano JCI e lá no final do ano, primeiro RIMS, depois JCI. E eu digo aqui para vocês, como experiência própria, para nós foi muito importante ser certificado RIMS, porque muito daquelas exigências a gente conseguiu colocar toda no prontuário,
todas as amarrações, todos os documentos de prontuário. E aí, quando a gente chegou no final do ano e foi certificado JCI, a gente percebeu que as normas, elas se complementam. Então, elas não andam para elas se complementam e as duas se somaram. E eu digo que foi um grande acerto. A gente ficava na dúvida se primeiro ia para a JCI e depois RIMS, ou RIMS como aconteceu. Então, para nós foi um grande acerto ter sido o primeiro certificado RIMS para depois ser JCI, porque ela nos ajudou muito, mas muito mesmo, para a gente conseguir alcançar e sustentar isso ao longo aí dos ciclos. Então, é uma contribuição e um depoimento da nossa realidade lá. Tem uma palavrinha que eu costumo dizer que é uma palavrinha dourada, que faz com que esse exercício ele se mantenha. E posso-vos dizer que, de experiência, há hospitais que se certificam e fiquei feliz e acabou naquele momento, e há hospitais que têm uma continuidade como esses dois hospitais. E o que se vê em hospitais que têm continuidade e está relacionado com essa palavrinha dourada, chama-se governança. Ou seja, tecnologia é uma coisa que tem sempre coisa para fazer, mas também tem sempre coisa para atuar. Ou seja, eu estou-me lembrando da outra certificação, onde vocês precisaram de revisitar protocolos médicos, porque a ideia era fazer muito, boas intenções, mas depois na prática, ao longo do tempo, a governança foi difícil e aí houve meio que eu não vou chamar um passo atrás, porque eu acho que vocês, se deram um atrás, deram dois à frente. Ou seja, daquele reconhecimento de que a tecnologia está lá, eu tenho os protocolos médicos informatizados, tenho vários protocolos, mas que no final eu tenho uma dificuldade de adesão médica, vos fez montar um gabinete debaixo da qualidade, uma enfermeira navegadora, ajudando a entender as necessidades dos médicos e com isso formando dados, porque sim, estes hospitais, eles olham os seus dados, olhando dados e dizendo, talvez esse protocolo a gente tem que repensar, tem que melhorar, tem que pensar e depois ver se vale a pena ou não vale a pena, certo, Edson? Eu acho que tudo é maturidade, né? Então, quando a gente foi lá atrás, a gente queria fazer vários protocolos. Não, a tecnologia vai ajudar. E aí você começa a monitorar, começa a entender como é o comportamento do médico, quanto aquilo agrega para o médico, porque aviso por aviso, o médico, isso não vai somar. Então, eu acho que esse revisitar que a gente precisou fazer, e que é sempre um desafio, né? Sempre um desafio para a TEV isso foi bem, mas para a sepse nem tanto. E aí esse trabalho eu acho que é o grande desafio, porque a tecnologia nos proporciona muita coisa, mas ela tem que ser aderente àquela prática médica. E assim, o médico ele tem um tempo escasso, ele toma decisão rápida, então aquilo precisa agregar para ele. Se ele não agrega, ele não vai realmente entender aquilo e vai descartar. E aí todo o objetivo construído acaba no nada. Então, realmente foi o que a Isabel falou, a gente precisou fazer um repensar para que a gente pudesse ter uma aderência melhor dos nossos cooperados médicos. Ou seja, voltando àquela situação ou aquela expressão que não é só tecnologia, a gente tem que olhar processo e tem que olhar pessoas. Eu estou-me lembrando aqui de uma reunião que eu tive com o Rony há um tempo, em que eu sentei com ele e eu perguntei, espera você da certificação? E ele disse-me que a principal coisa que ele esperava é que ajudasse a mudar cultura. Ou seja, aquela cultura de que eu tenho um sistema que me está para apoiar, eu tenho um sistema, ou eu tenho uma camada digital que ela é confiável, isso é aquela velha questão que é assim, eu tenho um sistema, mas eu copio tudo para uma planilha, ou assento aqui num papelinho, vai que o sistema, não é? Porque sim, pode falhar.
Não sei quem quer responder, Alex, Marcela. Ajudou, contribuiu, chegamos lá, estamos longe, como é? Chegamos. Eu posso falar um pouco das experiências, né, dos últimos meses. Foi um engajamento extraordinário. A gente, depois, fazendo um balanço de todo o período, que, claro, que teve muita dedicação de todos, mas, assim, o envolvimento, e principalmente o envolvimento dos médicos, ele foi, assim, incrível. Foi emocionante até, porque a gente conseguiu colocar todo mundo na página de que não é um selo digital que a gente quer. O que a gente quer é trazer uma segurança e uma facilidade no seu dia a dia. Porque, utilizando bem da ferramenta de um protocolo estruturado com rotas pré-estabelecidas, isso te dá uma segurança profissional e te poupa também tempo, muitas vezes. E na nossa avaliação, a gente viu que a gente está conseguindo, né? Claro que ainda temos muito a crescer, a avançar, a ajustar, mas a equipe se engajou bastante, eles conseguiram ver a real intenção de ser um hospital digital. Então, eu entendo que a gente alcançou, né, ou pelo menos começamos a mudar uma cultura, porque não é tão simples nem rápido, mas a gente está no caminho certo. Alex? Perfeitamente. E quando a gente está falando de protocolos, né, estruturados e tudo mais, e quando você falou, que momento que vocês deram um passo atrás também, né? E a forma de olhar para o processo e respeitar as partes interessadas nessa jornada também, ela faz no sentido que é o que a Marcela está trazendo, né? Deles se sentirem engajados, mas porque chegou um momento que a gente precisou dar um passo atrás em algumas condicionantes. Primeiro, esse projeto não é de TI, né? E ele nasce com essa perspectiva, mas, cara, não, está errado. E aí a gente teve que dar um passo atrás. Olha, isso aqui tem que estar lá. Eu sou suporte, apoio. A gente vai orquestrar a tecnologia, mas quem vai fazer sinfonia é o time que está lá na frente. Então, a gente precisou voltar atrás neste olhar. E quando a gente fala dos protocolos também, eu me recordo do nosso time de TI ouvindo todas as demandas para poder fazer protocolo, ia para a ponta, não funcionava, porque tinha... Sabe aquele negócio que era estruturado, mas era desestruturado? Exatamente isso. Quando nós criamos as equipes específicas, os comitês, né, que olhavam para isso especificamente, o médico com o time assistencial, para falar o que era importante realmente para a cadeia, traz o engajamento que a Marcela está falando. Então, assim, são lições aprendidas realmente nessa jornada, que você quer entregar o projeto e vamos, mas chega um momento que você fala, não, calma aí, tem que recalibrar, porque senão a gente não traz o time que é importante, que faz acontecer conosco, né? Só complementando a fala do Alex, que é tão interessante, porque às vezes a gente que está ali, talvez na gestão, um pouco mais tocando o projeto, às vezes a gente tem a tendência de não ir muito lá na ponta e não discutir algum processo. Eu me lembro de um dos protocolos, eu não lembro especificamente se foi o de CEPS, eu não lembro, mas a gente estava com muita dificuldade de fazer o protocolo rodar. E aí a gente simplesmente parou e foi lá na ponta, conversou com o médico, conversou com a equipe e a gente entendeu que tinha alguma coisa que não estava muito lógico dentro daquela cadeia. E quando você traz também aquelas pessoas ali que fazem para participar, para construir, para desenhar com você, para sentar com a TI, isso muda também, né? Ele se sente parte daquele processo e isso vai fazendo todo um movimento com toda a equipe. E é esse sentido de pertença que faz você chegar. Eu costumo de usar uma expressão que é remar, todo mundo remando para o mesmo lado. Já que eu dei um exemplo de um lado, eu vou dar um exemplo do outro, onde eu senti a virada em Sul Capixaba no projeto de certificação, onde ela para mim ficou muito palpável, principalmente. Hospital que quer certificar de estágio 7, ele precisa de checagem baraleita com 95% de vários itens. E nós estávamos aí tentando chegar nos 95% e nós tínhamos ali havia ali um processo que eu sentia meio sem dono, não é? A ponta fazia, mas não fazia sempre. Tinha dono de indicador, mas o dono também meio que achava que eu só tenho que reportar, eu não tenho que chamar aquilo a mim. Até um dia que a gente queria certificar e o indicador não atingia os 95.
E aí o mundo, de repente, entendeu que temos que fazer funcionar. Eu tenho, não é só eu ficar olhando o indicador, mas eu ir lá na ponta e entender por que não está funcionando. Porque quem nos vai dar essas respostas é realmente quem está lá na ponta. É a pessoa que vai dizer assim, olha, é muito bonito, mas isso que você me está colocando nesta tela, eu preencho a 2 tempos, por exemplo. E logo ali significa 2 telas diferentes. Ou, que nem nós fizemos por último no lactário, a impressora estava cá fora. Isso significava que a pessoa, que cada vez que preparava, ela preparava um lote, imaginemos, de fórmula, de uma marca específica. Ela fazia tudo no sistema, imprimia as etiquetas, experimentava-se, ia para dentro, produzia. O que é que a gente esperava? Que ela voltasse para fora para produzir o próximo lote. Obviamente que ela não estava fazendo isso, ela estava agilizando o processo dela. No momento que se colocou uma impressora lá dentro, que foi simples, a impressora estava cá fora, foi um buraquinho ali no alumínio, e que se colocou um PDA na mão daquela pessoa para que não tivesse que olhar a tela do computador, mas pudesse fazer isso do PDA, a pessoa ficou encantada e fez. E as coisas começaram fluindo. Então, sempre essa necessidade de ir na ponta, escutar, entender, porque realmente quem trabalha, quem sabe. Eu queria destacar, para encerrarmos esse primeiro bloquinho, destacar 2 momentos que eu não vos sei dizer, é muito mais do que orgulho. Vamos pensar assim, sim, eu vivo no Brasil há 7 anos, mas eu acompanho os hospitais certificados praticamente ao dobro disso. Eu participei das validações de estágio 6, de estágio 7, em alguns momentos eu fui auditora sozinha, outras vezes eu fui auditora junto com um auditor sénior da RIMS, e eu vi crescer muito. Crescer em tamanho. Sorocaba era muito menos do que agora. Só Capixaba não tinha um hospital lá em cima, era tudo no centro da cidade, ali apertadinho, mas todo mundo ali juntinho. Mas eu vi também crescer esse sentimento de pertença, esse sentimento de orgulho. E durante a auditoria, isso para mim, e acho que não foi só para mim, foi para os próprios auditores da RIMS, não só quem teve presencialmente, mas os próprios americanos que estavam remotos. Eles sentiram esse querer, esse engajamento da equipe. O momento foi em Sul Capixaba, onde as técnicas estavam ali alinhadinhas à espera de poder mostrar o beira-leite, e de repente o auditor disse, não, eu já vi o suficiente. E elas foram como, então nós, mas a gente quer mostrar, a gente quer participar. Foi tirada uma foto de grupo com elas, porque o auditor disse, não, mas eu já vi, eu estou satisfeito, não tenho dúvidas, mas elas meio que naquele momento ficaram um pouco como, foi para isso que eu vim até aqui, eu quero mostrar o que é que eu faço, eu quero mostrar o quão bem eu faço. Outro momento, em Sorocaba, nós tipicamente não vamos no centro cirúrgico, mas o centro cirúrgico teve muita mudança, não é? E quando nós estávamos montando a agenda final, eu tinha escolhido o centro cirúrgico, não seria necessário, e aí quando eu passei a agenda para vocês, me disseram, mas como não vamos no centro cirúrgico? E vos digo, foi uma das coisas mais bonitas de ver, porque é ver o engajamento, ver o orgulho. Assim, o centro cirúrgico fazia questão de estar na agenda. E as pessoas do centro cirúrgico, independentemente dos pacientes para cuidar, eles pegaram na mão dos auditores e mostraram, olha, eu tenho essa tela ali, eu consigo ver isso aqui, e eu documento isso vai ser não sei aonde, e foram no PME, foram na CME, e levaram os auditores por aí mostrando. Isso, de novo, significa todo mundo remando para o mesmo lado. Significa que todo mundo tem orgulho naquilo que faz, que todo mundo entendeu que não é uma coisa de TI,
não é um objetivo só do quadrinho na parede bonitinho, mas que é a facilidade do dia a dia. Não sei se vocês querem fazer mais algum comentário. Eu poderia falar aqui toda a tarde, mas a gente tem 2 casos interessantes para ver. Edson? Eu acho que isso que nos deixa muito feliz em ver que o time entendeu e quer, né, está motivado a essa transformação digital. Saúde, normalmente, ele é um pouquinho atrasado, né? Banco, a companhia aérea, muito avançado, e saúde sempre um pouquinho. E eu acho que, para nós que plantamos essa sementinha lá atrás, né, com todo o time aqui, é muito gratificante ver que as pessoas viraram essa chave, né? Viraram essa chave, entende que esse é o caminho. Eu costumo dizer, médico, ele é muito inteligente, ele não chegou onde chegou com residência, com 1, 2 residências, ele fez. Então, quando o médico, você mostra para ele que aquilo ali vai ter ganhos, tal, ele, né, comprou a ideia, ele entende que aquele é o caminho, né? E cooperativa médica é um pouquinho diferente, o médico é o dono, não é top-down. Então, acho que é um convencimento, é assim que a gente trabalha. Então, é muito satisfatório ver esse movimento, e assim, não é um movimento que vai e morre, que ele vem numa crescente, né? Antes de vir para cá, encontrei com a gerente médica da atenção materna infantil. Falei, doutora, eu estou indo para lá, para São Paulo, eu gostaria, qual é a sua visão, né? Ela não era da gestão como gerente, ela era médica assistente. Ela falou, Edson, eu vejo que isso a nossa instituição já está consolidada, ela já entendeu que o papel, que o sistema, na verdade, é uma maneira da gente, né, o papel não mais e o sistema para a gente andar mais rápido, andar melhor. Então, eu falei, não, doutora, o que você falou para mim já estou bastante satisfeito, porque eu acho que é esse, né, o próprio médico entendendo que aquele é o caminho, está consolidado, não vai voltar atrás, que a gente só vai crescer. Então, realmente, é um desafio, né? Quando tudo começa, RIM6, né? Toda a equipe assistencial, a gente teve pessoas brilhantes, né? que nos ajudam, equipe de enfermagem, enfermeiras que compraram a ideia, que movimentaram, né? A gente, no novembro do ano passado, a gente colocou mais um hospital. Então, ninguém tinha dúvida que aquele hospital não era RIMS, mas que ele ia ter checagem beira-leito, que ele ia ser sem papel. Então, você entendeu? A cultura, ninguém consegue mais trabalhar com checagem sem ser beira-leito. Então, não, esse hospital é um hospital para a gente fazer low cost, um hospital mais simples, mas este assunto era um assunto vencido, a certificação digital. Então, você vê que quando isso, ninguém consegue mais voltar no modelo anterior. Então, acho que isso é bastante satisfatório aí, e mostra que são raízes sólidas, que realmente penetraram no solo e que acho que agora não voltam mais atrás. Acho que é isso. Obrigada. Bom, assim, Isabel, quando você falou de orgulho, e não sei se essa é a palavra mais apropriada diante de um cenário como um todo, mas eu fico extremamente feliz quando um conhecido meu, amigo, familiar, passa por dentro da nossa estrutura hospitalar e sai de lá encantado pelo arcabouço tecnológico que ele tem e o quanto ele sai se sentindo seguro por estar dentro daquela unidade. Cara, é tecnológico, a menina foi me dar um remédio, ela pipou lá. Então, assim, o cliente ele começa a observar isso também e voltar atrás eu acho muito pouco possível, né? Porque você vai perder algo, uma evolução que você fez. Então, isso me remete a realmente um trabalho bem feito. A Focus tem ajudado bastante a gente, ajudou nesse ciclo como um todo, dando essa orientação, até porque sozinhos a gente não é um pouco provável, né? É muito complexo isso. Então, assim, a gente sai desse primeiro ciclo, né, 7, eu falei, você vai me perguntar qual o próximo passo. Eu vim com isso na cabeça, Isabel vai me perguntar. E a minha resposta para você seria o seguinte, a gente vai seguir na maturidade, porque esse primeiro 7, que o seu já é o terceiro, né, para a gente também vai chegar ao terceiro, porque não tem como voltar.
Então, a expectativa é melhorar, 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 e a certificação vai vir só para poder garantir que a gente está no caminho da melhoria contínua. Acho que é esse o cenário. Eu não poderia deixar ou quebrar o protocolo, porque você sabe, você ficou dentro da Unimed de Sul Capixaba, eu não poderia deixar de Marcela aqui, com toda a parte assistencial, mas eu tenho duas figuras que são fundamentais, o Patrick e o Thiago. Eles deveriam estar sentados, né, para estar falando, debatendo sobre esse projeto. E, por ocasião, eu que estou aqui, mas, assim, a gente precisa de ter pessoas também que puxem, que peguem o chifre do boi. E esses dois camaradas lá dentro da instituição, como um bom patrocinador que nós tivemos, que é o nosso superintendente, né, o Rony, o projeto Hospital Sem Papel lá atrás nasce numa conversa minha com ele era gerente administrativo, acho que não tinha nada disso, a gente precisa melhorar. Foi uma conversa, eu era o gestor de tech, vamos. Então, assim, a gente precisa ter pessoas boas também para suportar toda essa operação. Um bom patrocinador, né, que sabe por que quer, porque é importante, e a gente vai fazendo essa sustentação para o time que está lá na ponta, e a coisa vai sendo transformada. Eu acho que é isso. Uma coisa que me veio à cabeça nós, lá em Sorocaba, são muitos hospitais, mas a grande massa de hospitais utiliza o sistema de informação que nós utilizamos. E aí, os médicos que atuam nos diversos hospitais, eles falam, não, mas eu gosto do sistema lá da Unimed, mas o sistema é a mesma. Mas o que a gente entende? Que todo esse movimento e toda essa base que a RIMS fez com que o nosso prontuário ficasse muito mais eficiente, vamos colocar assim, onde o médico vê valor e começa a comparar, não, doutor, o sistema é o mesmo, é que, na verdade, nossa equipe de TI, obviamente, e todo o corpo assistencial conseguiu, junto com a metodologia RIMS, fazer com que esse prontuário ficasse mais eficiente. E lá em Sorocaba a gente acaba recebendo muita visita, Sistema Unimed, outros, né? O ano passado a gente teve 128 visitas de benchmark. E os dois principais setores visitados assistência e tecnologia. Então, mostra que a RIMS, que vem para mexer na assistência, né, e que tem um impacto direto em tecnologia, então isso mostra que o mercado quer ir lá entender como é que nós fizemos, qual foi a nossa trajetória. Então, eu vejo que a RIMS ela trouxe muitos ganhos, né? Aqui nós estamos falando de alguns, mas são alguns indiretos que a gente nem contava nisso lá no início, mas que traz muita satisfação e nos encoraja a continuar nessa jornada. E há um estudo chamado Arco Colaborativo, que não é da RIMS, ele foi feito em parceria com a RIMS, e uma das conclusões desse estudo é que eu posso ter o mesmo sistema com extrema satisfação, porque um dos objetivos é medir satisfação da equipa assistencial, enfermeiro, médico. Eu posso ter exatamente o mesmo sistema de mercado, ou seja, a mesma marca, eu não vou ter o mesmo sistema, eu posso ter a mesma marca com um alto nível de satisfação e num outro hospital está lá embaixo. Então, a marca do software não vai designar se o sistema vai estar ajudando o processo ou não. Tem um trabalhinho um pouco mais fino que precisa de ser feito para isso, né? E aí, Alex, eu não perguntei qual é o próximo passo, porque o Patrick já deletou, tá? É. Patrick é o cara. É o cara. Marcela, umas palavrinhas para nós encerrarmos aqui? O que eu poderia dizer é que é um caminho, realmente, como todos disseram, sem volta, mas é o caminho certo, né? Eu acho que principalmente para a gente que tem esse compromisso de entregar uma assistência de qualidade, uma assistência segura e dar uma boa condição de trabalho para o cooperado, para a equipe, é um caminho que a gente deve trilhar. É lógico que não é simples e nem fácil, exige sim planejamento, dedicação, exige entrega, mas quando você começa a colher os frutos também,
você vê que vale a pena, né? E que a gente não consegue se imaginar de outra forma, não conseguimos. A gente, inclusive, perguntou para a equipe se a gente voltar atrás, Deus me livre, não sei trabalhar. Quando a gente vai fazer simulado de contingência, fica todo mundo assim, enlouquecido, porque a gente já entendeu que aquele é o melhor formato de trabalho. Então, é um caminho muito bom de seguir. Então, eu diria que daqui a gente toma como ingredientes principais visão de futuro, persistência, pessoas. Eu acho que aí vamos voltar ao que o CEO da RIMS disse quando esteve aqui no Brasil. O ano passado, num jantar conosco, ele me deixou aí uma expressão que a Volksmaker adotou como mantra, porque realmente não é tecnologia. A gente está falando de alguns outros pontos essenciais antes para que a tecnologia efetivamente funcione. Alguém lembra? Pessoas, processos e então tecnologia. Pronto. Está claro que a equipe da Volks está de mantra. Perfeito. Muito agradecida a vocês por tudo. Não só por vocês tirarem o dia para virem aqui, mas também uns com mais horas de viagem que outros, né? Mas também por acreditarem, por aceitarem o desafio. Muito agradecida. O que nós vamos fazer à consequência é um formato um pouquinho diferente. Vamos passar dessa mesa meio redonda, meio oval, bate-papo, e vamos apresentar, entre aspas, eles vão apresentar alguns dos casos que foram submetidos durante o processo de auditoria ao estágio 7. Cada hospital que se apresenta para uma certificação, não só de estágio 7, mas inclusivamente de estágio 6, neste momento, eles têm que apresentar alguns casos em que demonstram que, através de uma capacidade analítica, eles são capazes de fazer uma avaliação do cenário atual, desenhar uma estratégia, medir a evolução, até chegar numa conclusão. Então, o que nós vamos ter primeiro o Gabriel nos apresentando aqui, vamos ter primeiro a Marcela, falando um pouco de como nasceu esse programa, para definir que casos seriam apresentados à certificação. Ela vai nos apresentar 2 casos que eles se falam, por isso também são 2, e depois à continuação teremos então o Gabriel nos apresentando um caso da Unimed Sorocaba e nos provocando com algumas considerações. A caixinha de Q&A continua aberta, se vocês quiserem fazer comentários, perguntas, seja sobre esta primeira parte, seja sobre a próxima, estamos sempre a tempo de responder às vossas perguntas. A gente vai contar um pouco de como que a gente construiu os cases, né, para a gente poder demonstrar um pouco do nosso trabalho na auditoria, e a gente teve a ideia de colocar esse tema dentro da nossa terceira jornada de inovação. Então, a gente lançou uma campanha dentro da Semana de Inovação, pedindo para que a equipe inscrevesse ideias que, na visão deles, eram ideias de sucesso, ou processos que foram mudados, ou alguma coisa no setor dele que ele via que era algo importante, porque nós trabalharíamos aquelas ideias depois para a construção dos cases. Então, nós fizemos aqui, né, essa jornada de excelência, demos um tempo para que cada um pudesse inscrever as suas ideias, depois nós fizemos uma análise de tudo que foi inscrito por eles. Começamos, então, ali a lapidar quais seriam os temas que teriam uma estruturação para a gente construir um case. Começamos com toda a preparação, ajuste metodológico, mentorias, construímos os cases e começamos as apresentações internas para ajustes e depois as publicações. Então, nós tivemos a inscrição de 10 ideias
das 10 ideias, desses 10 processos, nós elencamos 5 principais, que foram os 5 cases que nós construímos e apresentamos durante a certificação. E hoje, especificamente, eu trouxe 2 para contar um pouco para vocês de como que foi essa experiência. E o primeiro que a gente vai contar como foi como que nós enfrentamos o período de sazonalidade no pronto-socorro. O Alex deu um contexto geral aqui da nossa Unimed, mas é importante a gente entender que nós temos um pronto-socorro pequeno e um número de vidas crescentes. Então, nós temos um espaço físico que ele é limitado e um período sazonal muito marcante. De março a maio é um período que o número de atendimentos ele cresce consideravelmente e a gente tem essa dificuldade, né? A característica desses pacientes é predominantemente respiratório ainda, para dificultar um pouco mais esse processo. Então, o que a gente precisava e o que a gente demonstrou aqui é como que a gente enfrentou esse período utilizando tecnologia, mudanças de processos e ajustes de quadro de pessoal. Esse trabalho ele vai estar pautado em cima desse tripé. E foi uma equipe interdisciplinar que participou, da diretoria até a equipe da ponta, tem contribuições importantes. Para a gente construir, a gente fez alguns benchmark, né? A gente conversou com a Unimed Vitória para entender como que eles faziam lá, que eles têm um formato de ambulatório acoplado ao pronto-socorro. Conversamos com a Unimed Londrina também para entender sobre o PA digital, que eles já tinham bem avançado. E também fizemos um curso no Einstein para aprimorar técnicas e metodologias de gestão de emergências. E aí a gente começou ali as nossas intervenções. É interessante que hoje a gente já acrescentou algumas lições que a gente aprendeu ao longo do ano, né? Nós começamos em 2023 com a implantação do PA digital. E quando nós idealizamos o PA digital e nós sabíamos que a gente já tinha, né, ali uma boa experiência da pandemia, que a gente fez alguma coisa ali online, mas a gente não tinha muita certeza de como seria um PA digital, mas nós tínhamos a convicção de que era uma saída para o nosso problema. Então, em 23, a gente começou a implantação do PA digital. Em 24, entramos com uma remuneração médica variável, que é o case que vai fazer link na sequência. A gente fez todo um trabalho de remuneração por performance para a gente minimizar envio de pacientes verdes e azuis para medicação. Então, isso também foi feito em 2024. Em março, a gente fez uns ajustes de fluxo, colocando equipe assistencial para fazer o fluxo do paciente dentro da unidade. Mudamos o nosso sistema também de classificação, que até então o nosso protocolo era baseado em Manchester, e aí a gente migra para Manchester, utilizando a Two Life, e fizemos um remodelamento do nosso atendimento de recepção. Então, passa a ser todo atendimento do paciente, ele é por totem de autoatendimento, inclusive com a impressão da pulseira de identificação. Em abril, a gente fez um ajuste de sazonalidade, aumento de quadro médico, de equipe assistencial de maneira geral, e fizemos uma remodelação no espaço físico que nós tínhamos para deixar mais cadeiras de medicações rápidas também. Em julho, nós direcionamos medicações de baixa complexidade para o centro de especialidades, porque tem alguns perfis de pacientes que buscam pronto-socorro para tomar o medicamento, então a gente tira isso do pronto-socorro. E em janeiro de 25, nós implantamos o ambulatório de retaguarda, que também foi uma estratégia para a gente tratar pacientes ambulatoriais que ainda insistem em ir no pronto-socorro. E aqui só um pouco aí desse perfil, né, só para demonstrar ao longo dos anos que o perfil ele se mantém, e é interessante que tanto o perfil do atendimento físico quanto do atendimento de PA digital, ele é similar. Esse período de sazonal é doenças respiratórias, gastrointestinais e alguma coisinha de dengue a gente ainda tem nesse período. E nós tínhamos muitos desafios, mas aqui a gente colocou os principais, né, que é esse pico, muitos atendimentos concentrados em poucos meses do ano, além disso, em horários muito marcados também. Então, aqui a gente destacou 3 períodos do dia em que é muito paciente chegando. A impressão que a gente tem é que para um ônibus na porta do hospital e que sobe todo mundo junto. A gente chegou a ter 41 pacientes chegando em 1 hora para ser atendido por 6
6 plantonistas. Então, realmente é um volume muito grande que a estrutura não comporta, né? E isso trouxe, consequentemente, uma demora para atendimento. A gente teve momentos em ter 47 minutos de espera para chegar até o médico, e a satisfação do paciente, ela caiu, ela despencou. A gente chegou a um NPS de 35, então, realmente era um problema latente que a gente precisava resolver. E a gente começou, então, com as nossas soluções, né? Primeira, soluções em automação de processos e utilização de tecnologia, migrando para Manchester, porque ele já dá uma classificação mais apurada, já verifica os sinais vitais. Toda a parte de check-in de autoatendimento, ela é digital, então o cliente chega, ele digita o CPF, aquilo cria automaticamente o atendimento, já imprime a pulseira, então a gente ganha em tempo. Eu diminuí 75% de pacientes a menos passando na recepção, ou seja, aquele tempo que ele esperava na recepção, a gente eliminou com essa automação de processo, porque do TOT ele já vai direto para a triagem e vai direto para o médico. Outra também solução para essa sazonalidade foi a nossa implantação do PA digital. Então, aqui nesse período, 24 até abril de 25, foram menos 12.793 pacientes passando no PS. O que nós entendemos e nós aprendemos com o nosso PA digital? Aqueles atendimentos que estão no digital, eles iriam para o físico. Então, a gente deixou de ter 12 mil pacientes passando pelo PA digital. E a gente teve apenas 3% de encaminhamentos para o PA físico, porque o nosso perfil de utilização do nosso pronto-socorro é 75% verde e azul, são pacientes muito ambulatoriais, de baixa complexidade, então ele é muito bem resolvido no PA digital, né? 3,31 com visitas ao PA físico após o PA digital, o que mostra para a gente que ele está sendo bem atendido no digital, porque ele não vai para o físico depois, apenas 3% vai no físico depois, né? E a satisfação dele com o uso do digital também é boa, porque a gente faz esse acompanhamento. Dos pacientes que são encaminhados para o PA físico, apenas 20% comparece ao físico. Então, ele entende também que ele nem precisa ir ali. Mas isso também está atrelado ao perfil, porque no PA digital, 35% dos atendimentos são relacionados à saúde mental. Então, ele acaba tendo outra referência que não o pronto-socorro. O ambulatório de retaguarda, que foi uma lição aprendida. Nós implantamos inicialmente o PA digital com o objetivo de que quando o paciente chegasse lá e fosse triado de verde e azul, a gente oferecer a ferramenta digital. Isso não funcionou para a nossa realidade. O cliente ele já estava ali, ele preferia sentar e esperar 1 hora, 2 horas do que entrar no digital. Então, o que a gente criou? Uma alternativa para esse paciente que a gente não conseguiu levar para o digital, que é esse ambulatório de retaguarda. A gente tem uma estrutura de menor custo, o paciente, a gente estabeleceu critérios dentro de pacientes classificados como verde e azul. Dentro daquele critério, ao invés de ir para o pronto-socorro, ele desce para o ambulatório e tem uma consulta médica. Então, isso também foram 1.707 atendimentos lá, 1.707 pacientes a menos dentro do pronto-socorro, o que gerou uma economia de 300 mil, quase 301 mil. E quando a gente fala aqui de pronto atendimento digital, ambulatório de retaguarda, a gente traz um custo evitado de 3.410.000. Então, é um resultado expressivo que trouxe realmente uma melhoria dentro lá do nosso processo. E a gente começou a ver na prática essas melhorias realmente, né? A gente teve aí queda de 5% de insatisfação com relação ao tempo de espera, porque melhora, a redução de 44% no tempo de espera para o atendimento médico, e o NPS, ele volta ao normal. Aqui, esse 178% é quando a gente compara o nosso pior mês com o mês que a gente, de novo, volta ali para a nossa meta ali de satisfação aceitável. E aqui eu elenquei só algumas lições, né, que a gente aprendeu. A implantação do nosso PA digital, como a gente idealizou, como a gente pensou dentro do PA físico, ela não flui bem, porque na maior parte das vezes o cliente que vai fisicamente ali, ele vai querer esperar para ver o médico. Então isso acaba não sendo uma estratégia funcional e a gente precisou recalcular essa rota e trabalhar de outras maneiras, inclusive com a campanha Ação de Verão, que foi o que fez o nosso PA digital realmente ter uma visibilidade. A gente lançou uma campanha no verão, que é um período também que a gente tem muita gastroenterite, que a gente está ali pertinho do litoral, então tem muita gastroenterite, o pessoal vai para as férias e sempre vem depois com gastroenterite, então a gente fez uma condição especial de lançamento desse projeto do PA digital e ele
realmente ganhou um corpo e se consolidou. O que a gente aprendeu também? Que para adesão às ferramentas digitais e para o uso consciente tem que ter muita comunicação, e não só de uma forma, não só por um veículo, mas de formas diferentes, porque cada público nosso, ele tem adesão de informação de alguma forma, televisão, WhatsApp, Instagram, jornal escrito. Então a gente também entendeu que para aquilo funcionar a gente precisa comunicar muito e de formas diferentes. Entendemos também que a gente precisava ter uma alternativa para esses pacientes verdes e azuis que vão no nosso PA físico, que foi quando a gente teve a ideia do pronto atendimento aí de retaguarda. O envolvimento das equipes, tanto das equipes dos hospitais quanto da operadora, ele é essencial. E quando a gente começou a trabalhar especificamente o PA digital, nós não fizemos um trabalho interno muito bem feito. Então, a gente perdeu um pouco de oportunidade de pessoas para venderem ali o nosso projeto. Então, quando a gente começou a disseminar, contar os resultados, a pedir para eles usarem, eles se tornaram incentivadores daquela ferramenta. Então, é necessário demais trabalhar dentro de casa também. Para reduzir os pacientes em observação, né, que observação, quando a gente fala, é quando o paciente ele entra para ser medicado, para fazer o exame. Para reduzir isso, a gente precisava mais do que conscientizar. A gente precisava mais do que mostrar número, mais do que o médico ver que não cabe naquele espaço físico. A gente tinha que trabalhar de alguma forma a performance. Então, a gente viu também que era necessário a gente trabalhar em cima de performance. E a necessidade de deixar já pré-aprovado esses aumentos de quadros sazonais, já que a gente já sabe desse período e que a gente sabe que a gente tem que fazer uma estruturação, isso hoje já é algo pacificado, a gente já tem um número de quadro pré-estabelecido para aquele período, então a gente tem um ganho também de tempo de ação ali para não deixar a coisa ficar ruim. E aqui a gente traz um resumo aí desse case, né? Foram menos 12.793 pacientes no PA físico, 1.707 pacientes direcionados para o ambulatório de retaguarda, tivemos redução de 30% no tempo de espera para a medicação, a redução de 25% dos pacientes para observação, aumento do NPS, 75% menos pacientes passando na recepção, redução de 43% no tempo de espera para ser classificado e de 44% no tempo de espera para o atendimento médico. E falando de PA digital e ambulatório de retaguarda, um custo evitado de 3.410.000. Então, é um pouquinho aí do que a gente fez nesse case, que a gente está fazendo, inclusive, ainda nesse período que a gente passou, acabou de enfrentar aí de sazonalidade. Alguma dúvida? Pode seguir. A gente tem alguma coisa que eu vou fazer no final. Combinado. E aí a gente traz o nosso segundo case de sucesso, que ele tem total aderência aí com o da sazonalidade, que é o programa de remuneração por performance do corpo clínico, né? E nós tínhamos também alguns problemas, a baixa atratividade do programa e a pouca abrangência dos indicadores que eles estavam escolhidos, a pouca relevância também, os indicadores eles não estavam muito relevantes, tinha uma pluralidade nos percentuais de pagamento, a parte variável era muito variável mesmo, e de acordo com o indicador aquilo mudava, e diversas áreas e diversos sistemas para fazer o processamento desses dados, né? Então, o objetivo com esse processo foi de estabelecer um formato adequado e único para fazer aquela remuneração por performance do corpo clínico, e também de estimular o uso racional dos recursos e engajar para boas práticas institucionais, que era um dos nossos objetivos também. E precisávamos também de desenvolver ferramentas de apoio à gestão. Então, também foi um case interdisciplinar com participação aí de muitas áreas. E aqui nas intervenções, elas foram muitas, né? Porque um programa de remuneração por performance, ele é bastante complexo. Então, a gente vai separar em dois formatos. Aqui a gente vai trabalhar intervenções de processo e depois tem algumas intervenções de tecnologia. Então, como que foi construído? O ano de 2023 foi um ano de preparação e planejamento. Então, no primeiro semestre, foram identificados os problemas e foram feitas definições das diretrizes do programa junto à alta direção. No segundo semestre, foi feita a reestruturação dos critérios e reestruturação também dos sistemas de apuração.
foi feito a criação da área de produtividade, porque para sustentar toda essa complexidade de processo, a gente precisa também ter uma área que consiga englobar e cuidar de tudo. Então, foi estabelecida a área de produtividade, ela que cuida disso, e ela unificou também todo o método aí de apuração e a divulgação para todo o corpo clínico. Então, em janeiro de 2024, efetivamente, a gente começou a apuração em cima dos novos critérios da nova metodologia. E aqui a gente já aprendeu algumas coisinhas. Logo que a gente implantou, em fevereiro, a gente já viu que a gente precisava reunir novamente com os médicos. A gente tinha feito a etapa de divulgação em 23, mas quando rodou o programa, surgiram naturalmente muitas dúvidas, e aí foi necessário fazer um workshop novamente com os médicos para esclarecer, tirar dúvida, mostrar critério, ajustar uma ou outra coisa que também foi necessária durante esse momento. Também foi feita a criação dos indicadores de engajamento dentro de um painel. Hoje nós temos um painel que é dentro do nosso sistema de gestão, onde a gente consegue fazer o monitoramento de todos esses indicadores. Fica visível para os gestores e o médico ele também tem acesso a isso, isso traz muita transparência e segurança também. Então, foi feito alinhamentos depois aí com as lideranças médicas. Em maio, foi feito o lançamento do PA Digital, a apresentação dos resultados nas nossas reuniões de governança médica também, e nós fomos convidados pela Unimed do Brasil para apresentar também esse programa no workshop. A Unimed Franca também pediu para conhecer o nosso programa, então foi mostrado para eles. Em setembro, a gente inseriu a oncologia nos critérios, porque até então a oncologia não fazia parte, então em setembro a gente inclui a oncologia e a gente libera BIs e monitoramentos também. Em novembro, novamente, a gente fez um ciclo de treinamentos para os médicos, né, para as lideranças médicas e a apresentação daqueles resultados. Na parte de sistemas, não vou falar todos os detalhes, porque são muitas parametrizações por trás, ajustes em rotas, em protocolos, criações de queries. Então, toda essa parametrização de travas, ela foi feita ao longo desse período. 23 com a preparação e 24 a gente foi ajustando ali conforme era necessário. E aí, a gente trouxe aqui 3 indicadores para a gente demonstrar a efetividade aí desse programa. Um deles é o indicador de evolução do engajamento do corpo clínico, a conformidade da ficha anestésica e a evolução do indicador de encaminhamentos para medicação no pronto-socorro. Então, vamos começar aqui falando um pouquinho do engajamento do corpo clínico. Aqui a gente consegue desdobrar todo o programa de performance, a gente desdobra por linhas de cuidado, né, que é a forma com que a gestão se organiza no hospital, por áreas, os critérios e até chegar ao médico. Então, a gente consegue ver tudo detalhadamente até chegar ali no médico. E aqui a gente vê uma evolução de 33% nesse indicador. Aí eu trouxe aqui como exemplo para vocês a linha clínica. Então, a gente consegue ver o engajamento desdobrando na linha assistencial, linha clínica. Dentro da linha clínica, eu vejo as áreas que compõem a linha clínica e vejo quais os critérios que ela não atingiu. Esses critérios estão dentro desse 8% que não alcançou, então a gente consegue ver e consegue chegar até o extrato médico. Então, essa daqui, inclusive, é uma visualização médica. Então, ele consegue ver aonde ele performou e qual foi o item, o indicador que ele não atingiu. Nesse caso, foi a participação em treinamentos que ele não alcançou. O segundo indicador, que é a adesão ao preenchimento da ficha anestésica. E aqui também nós tivemos mais uma lição aprendida sobre, de novo, comunicação, diálogo e envolvimento das partes, né? Nós começamos em janeiro com o programa, né? E aí, quando chegou em junho, a gente viu que a gente tinha que atrelar alguma coisa ao preenchimento da ficha anestésica, porque só a performance eu não estava também atingindo o nosso objetivo. Então, a gente criou um bloqueio para impedir que a alta da RPA fosse feita sem antes ser preenchida a ficha anestésica. Aí a gente vê que aumentou um pouquinho, mas ainda oscilando. E aí o que a gente foi descobrir? Fomos de novo para a ponta conversar com os anestesistas para entender por que a gente não estava atingindo, já que tem que dar alta da RPA, não sai o paciente sem a alta. E aí nós descobrimos que existem 2 formas de pesquisar o paciente, e o anestesista, ele
uma equipe usava pelo atendimento e outra equipe usava pelo aviso cirúrgico. E o sistema ele foi construído todo em cima do aviso cirúrgico. Então, a gente fez o ajuste e colocou as mesmas barreiras para os dois formatos de pesquisa e aí sim atingimos aí 100%. Então, a gente sai aí de 50 pendências mês para 2. E nesse momento, né, ontem eu revisando, não temos mais nenhuma pendência nesse caso. Então, a gente tem uma evolução de adesão aí de 56%. Aqui, quando a gente fala da medicação, né, que é o link com o case anterior, né, a gente precisava, em cima do nosso perfil ambulatorial de verdes e azuis, conseguir encaminhar quando necessário para a medicação, principalmente quando a gente faz uma avaliação de quais são as medicações que são aplicadas, a gente vê que não são medicamentos muito de pronto-socorro, né? Às vezes é uma dipirona, alguns até oral, então a gente precisava de alguma forma disciplinar para que fosse feito o necessário, não todo. Então, a gente consegue mostrar que há uma evolução de adesão de 28% nesse indicador, com uma redução de 59% no custo, considerando o MatMed, né? E aí, a gente trouxe aqui também para a gente analisar, comparando os anos, né? Para ver se isso não está sazonal. E não, a gente consegue ver que dentro dos anos, nos trimestres, isso está realmente funcionando e está reduzindo, né? A gente está mantendo aí essa redução aí de 25% de encaminhamento de paciente para medicação. Só que nós também tínhamos aqui, só uma tela para demonstrar a redução do custo, como que ela se comportou até chegar na redução aí de 59% aí no consumo médio de MatMed. Mas nós tínhamos uma preocupação de, tudo bem, a gente não está mandando para dentro, mas isso está causando algum dano? Eu estou tendo retorno? Por quê? Não vale só não mandar se esse paciente está voltando de novo, né? Então, nós temos também um indicador de retorno em 24 horas, que a gente acompanha em paralelo. E o que a gente vê é que não, ele não está voltando. Então, ou seja, a gente não está causando nenhum dano ou deixando de prestar nenhuma assistência, né? Aqui a gente nem olha se ele volta verde e azul, para não ter o viés. Às vezes ele foi e voltou amarelo, então a gente não pegaria. Então, esse indicador, ele é considerado o paciente. Então, se ele for e voltar, independente da cor, a gente consegue ver e a gente consegue demonstrar que a gente não tem prejuízo clínico aí para o paciente por essa redução aí de encaminhamentos. E algumas lições aprendidas que acho que eu já fui comentando aí durante o case, mas principalmente nesse case, a comunicação e principalmente falando em corpo clínico, em médico cooperado, a gente tem que se esforçar um pouco mais em ter uma comunicação que ele ouça e que faça sentido para ele, né? Não dá para a gente trabalhar um veículo só, uma vez só, a gente realmente tem que se reinventar para aquela informação ser efetiva para ele, e que a gente também precisa de premissas muito bem estabelecidas na hora de definir o indicador, porque o indicador ele pode ser maravilhoso, mas se eu não tiver como automatizar, se ele não for relevante para aquele processo, mensurável e rastreável, ele não vai me gerar um ciclo de melhoria que a gente precisa. Então, a gente fecha aqui com um resumo aí dos resultados, né? O crescimento de 33% no engajamento do corpo clínico, a redução de 97% de pendências com a ficha anestésica, redução de 25% no envio dos pacientes verdes e azuis para medicação e a redução aí de 59% do custo de atendimento dos pacientes classificados como verdes e azuis. Muito agradecida, Marcela, por essa apresentação, por nos mostrar um pouquinho do que aconteceu durante a auditoria. Gabriel, você pode seguir. Gabriel vai nos falar de um dos casos da Sorocaba, um caso que está relacionado com o engajamento do paciente, que é uma das áreas de foco relativamente novas no modelo. Bom, então eu fiquei com essa missão de mostrar aqui a jornada digital do paciente, né? Aqui, como foi dito anteriormente, né, nós estamos no terceiro ciclo ali da RIN7, onde a trajetória, nós viemos da certificação RIN6 2017, 2019 nós atingimos a RIN7, né?
e aí em 2022 e 2025 tivemos a recertificação. E a proposta da jornada, inicialmente, foi trazer esse ecossistema RIMS para fora do hospital e aí construir um ecossistema integrado para além das paredes do hospital, né? Então, integrando o consultório, a operadora, nossas unidades de diagnóstico e até mesmo a medicina preventiva. E aí, para isso, nós desenhamos aqui a nossa jornada digital do paciente. Tá? Essa jornada aqui, nem sempre ela ocorre de forma linear, conforme está escrito aqui, mas ela é uma forma que nós encontramos de representar essa jornada e como que a gente podia contemplar essas etapas com tecnologia de forma a acelerar e ajudar o paciente ali a navegar por essas etapas. Né? E aí, a principal ferramenta aqui que a gente vai utilizar é o nosso aplicativo. Né? Como foi dito anteriormente, nós, saúde, estamos um pouco atrasados em relação à tecnologia, se a gente for olhar para bancos, aeroportos, por exemplo, mas nós acreditamos fortemente nesse movimento da tecnologia e aí, inspirado nisso, a gente lançou o nosso aplicativo. Né? A gente vem num movimento onde as operadoras lançavam aplicativos muito focados na questão administrativa, a questão burocrática, completamente de autorização, via médico. E aí a nossa ideia justamente aqui foi trazer a questão assistencial no topo. Então, primeiro a assistência, que é o que de fato o paciente quer utilizar, e depois a questão burocrática, autorizações, cartão virtual e etc. E aí hoje nós contamos com mais de 240 mil usuários ativos. Né? Então é um número bem expressivo. Nós não mensuramos downloads nesse caso, nós mensuramos usuários ativos que são quem de fato está utilizando o nosso aplicativo. E aí o aplicativo passou a ser a principal ferramenta de comunicação e interação com o paciente nessa jornada digital, né? Onde ele tem todas as funcionalidades da jornada digital num aplicativo só. E aí, quando ele baixa o aplicativo, a primeira coisa que ele faz é responder um questionário de saúde aqui. Então, ele vai responder algumas perguntas básicas, como hábitos de vida, doenças, histórico familiar aqui. E aí, baseado nisso, nós traçamos algumas estratégias com esse simples questionário que ele responde. Uma delas é integrar os dados com o PEP. Então, quando ele chega para ser admitido, já temos informações como alergia, por exemplo, já mostra para o enfermeiro confirma, obviamente, as informações que ele colocou, mas ele já tem uma prévia do que o paciente já preencheu ali. E aí também nós temos uma integração com um BI, onde conseguimos traçar um perfil de risco daqueles pacientes, com exames, com as respostas que ele nos forneceu, e aí nós convidamos esses pacientes a participar de programas, seja ele de saúde mental, cessação de tabagismo, programa de gerenciamento de crônicos. A ideia aqui é cuidar do paciente de forma proativa. Então, usar o aplicativo para já captar essas informações e cuidar dele antes que aquela doença dele seja agravada ou que ele desenvolva aquela doença. Né? Então, a ideia aqui é justamente essa, com essa primeira etapa do aplicativo. Aí, seguindo aqui, nós temos o cartão virtual, né? Então, o cartão virtual, desde 2022, a gente deixou de emitir mais de 200 mil cartões. E aí isso gerou uma economia de mais de 870 mil reais. Só nessa simples funcionalidade, né? Se a gente considerar ali mais ou menos R$4 por cartão, envolvendo custos de envio, de impressora, do próprio plástico, né? E aí, falando de meio ambiente, aqui a gente reduziu mais de 1 tonelada no uso de plástico, né? Com essa função. E aí, hoje, quase 95% dos usuários já utilizam o cartão virtual, não utilizam mais o plástico. E aí, seguindo o movimento também dos bancos, né? Onde garanto que muita gente aqui tem no próprio celular já os cartões cadastrados e consegue fazer o pagamento já pelo próprio aplicativo. O agendamento online, então, nós também disponibilizamos agendamento online de consultas e exames. E aí, a adesão hoje para os exames, chegamos a 70%, e aí percebam que ele é uma crescente, que nós não começamos em 100% e nós não chegamos em 100%, mas foi um caminho construído ali, né, com muita divulgação, assistência, ajustes no processo, né, que foi necessário. E aí nós fizemos um estudo e vimos um movimento interessante, onde mais de 50% dos pacientes que agendam online, eles agendam fora do horário comercial, seja de madrugada, seja em finais de semana. Então, são horários que ele não poderia agendar se ele tivesse que ligar para um call center, entrar numa fila ali para ser agendado. Então, nós vemos aqui a facilidade que o agendamento online traz nesse aspecto.
A telemedicina, então, também no aplicativo ele tem acesso à telemedicina, onde a telemedicina ficou muito popular ali na pandemia, né, em 2020, mas a gente viu que fazia sentido, então a gente estendeu o uso para outras funcionalidades, né, e hoje ele é um serviço, foi apresentado anteriormente até como um complemento à emergência, né, uma alternativa à emergência. Então, hoje, em casa ou na emergência, na própria emergência, ele pode acessar através do aplicativo ali pode fazer um agendamento no mesmo dia ou acessar uma fila virtual, e aí ele se conecta com um médico para fazer esse atendimento. Hoje a adesão ali, se a gente olhar, está mais ou menos em 4,5% de todos os atendimentos de urgência. Se a gente olhar para um número percentual, ele não é tão alto, mas se a gente olhar para números absolutos, ele se torna mais alto ali, né? E hoje, então, a gente tem médicos plantonistas, e aí estende a participação a todos os médicos cooperados que quiserem fazer parte, né? E também temos painéis de gestão para ver se aquilo faz sentido para aqueles pacientes, se esses pacientes estão retornando ou não em 24, 48 horas, para monitorar a efetividade dos atendimentos. Então, a ideia aqui é justamente utilizar a telemedicina como um complemento e uma alternativa na emergência, né? É muito mais prático para o usuário e para as instituições é um atendimento muito mais barato, né, que um atendimento presencial na urgência. Então, os consultórios, o Edson falou anteriormente, nós disponibilizamos, então, uma ferramenta para os médicos cooperados, e a nossa finalidade aqui é fornecer essa experiência RINS. Nós tanto trabalhamos ali anteriormente, né, nesses ciclos, e a gente queria estender essa experiência para os consultórios. Então, a gente quer oferecer para os médicos cooperados aquela experiência que nós temos no hospital. E ele pode fazer prescrições digitais, ele pode pedir autorizações de exames e procedimentos direto para o prontuário dele. Então, o paciente ele sai do consultório sem se preocupar em pedir essa autorização, né? E também ele consegue acessar os resultados de exames direto do prontuário dele. Então, não precisa de um portal alternativo com login e senha, e muito menos o paciente trazer esse exame impresso, né? Então, toda essa jornada integrada aqui com os consultórios e informações indo e vindo do hospital para os consultórios, né? Nós temos uma ficha de pré-avaliação para exames. Então, anteriormente, isso era dado uma prancheta para os pacientes, o paciente ia lá e respondia aquilo num papel, né, numa prancheta. E algumas perguntas até eram um pouco mais delicadas, ficava o profissional olhando para ele respondendo, aquilo ficava uma situação um pouco chata. Aqui, ele já recebe no aplicativo dele o questionário, ele já responde, pode até responder antes de chegar na unidade, e aí já tem informação direto no PEP. Essa informação já está para o profissional que vai realizar o exame. E depois fica como histórico ali. Projeto check-in. Então, aqui, quando o paciente ele chega na unidade seja de urgência, seja no diagnóstico, antes ele pegava uma senha, era chamado na recepção, a recepcionista cadastrava o atendimento dele de forma manual, cadastrava o atendimento e os exames. E aí a gente automatizou esse processo, seja na urgência ou seja no diagnóstico, de forma com que o paciente ele chega no totem, faz o check-in dele e vai direto ou para o acolhimento ou para a sala do exame, né? E aí, recentemente, também nós incorporamos isso, nós colocamos essa possibilidade do check-in no próprio celular. Então, nem precisa do totem físico, ele pode escanear um QR Code, abrir o totem, selecionar as opções e já vai direto para realizar o exame. Nossa taxa de adesão aqui na emergência é em torno aí, mais de 75%, e no diagnóstico chega a 60% aproximadamente ali. Tá? E aí isso traz uma agilidade, não só uma agilidade no processo, como uma percepção de cuidado do paciente, onde ele chega na urgência, ao invés de entregar um documento e ficar olhando para a cara da recepcionista ali, já sou atendido no acolhimento, então já sou atendido, ele já tem uma percepção maior de cuidado, além da questão da agilidade no atendimento, né? A comunicação em tempo real, então, nós temos um portal chamado Unimed Go, onde em todos os quartos ele tem um QR Code ali dentro, onde ele pode chegar, escanear, e ele tem acesso aqui ao portal. Nesse portal, ele pode pedir serviços de alimentação, de limpeza ou de manutenções ali de engenharia. Ele pode fornecer feedbacks, então tem uma reclamação que eu quero fazer agora, nesse exato momento, essa reclamação já vai direto para a área, né, para o gestor responsável, e também ele pode liberar visitantes. Então, eu vou receber uma visita, eu compartilho o link, a pessoa já se cadastra e eu já consigo liberar ela de uma forma muito mais ágil ali. Tá?
Os resultados de exame são integrados no próprio aplicativo. Então, realizei o exame ficou pronto, recebo a notificação, ele já consigo acessar esse exame ali, seja quando é exame de laboratório, gráficos, ou seja, imagens, eu tenho acesso até a imagens ali no aplicativo, né? E aí, inclusive, esses exames, eles ficam disponíveis ao médico operado lá dentro do consultório. Então, o médico ele tem acesso a esses exames de dentro do prontuário dele, eu consigo compartilhar e permitir ou não. Então, por exemplo, eu quero que o médico não veja o meu exame. Eu entro lá no aplicativo, bloqueio o acesso desse médico, né? Até por uma questão da LGPD. Farmácia digital. O paciente ele passou em atendimento na nossa unidade, lá no hospital, alguma unidade, ou nos consultórios, ele recebe uma notificação com a receita dele. E aí, dentro do aplicativo dele, ele pode ou comprar esse medicamento, ou acessar a prescrição e apresentar em alguma farmácia, e até mesmo receber aqui alertas e lembretes para ele tomar o medicamento. Então, posso definir ali um alerta, e aí o aplicativo vai me lembrar de tempo para tomar esse medicamento. Tá? Se ele optar por comprar a medicação, lá dentro do aplicativo ele vai ter um layout ali similar ao iFood, onde ele escolhe a medicação dele, né, baseado naquela receita, cadastra o cartão, faz a compra e ele recebe em casa, né? Ou pode retirar também se ele quiser. Então, a ideia aqui é trazer praticidade ali com essas receitas digitais, né? Também os wearables, então ele pode vir aqui e integrar isso com o Apple Health dele, por exemplo, com o relógio, por exemplo, quero cadastrar os dados de saúde e consigo, inclusive, compartilhar com o meu médico. Então, no caso de um diabético, por exemplo, ele pode ir lá, sincronizar dados de glicemia, ele vai alimentando lá, e quando ele chega no médico, o médico fala, vamos ver se realmente você está cuidando disso, ele consegue ter uma ideia ali de como que está a trajetória desse paciente, além do consultório dele, além do hospital. E ao final de todo atendimento, ele recebe uma pesquisa de satisfação. Então, os serviços específicos enviam uma notificação para esse paciente, e aqui houve uma adesão muito grande quando a gente migrou do e-mail, onde anteriormente a gente enviava um e-mail para ele com uma pesquisa, e aí quando a gente passou a enviar para o aplicativo, a adesão subiu exponencialmente, assim, eu diria. E aí, isso tudo são feitos NPS, tem, por exemplo, eu quero fornecer um feedback, esse feedback já chega para o gestor responsável, então tem estratégias baseado nisso. Então, ele já recebe no próprio aplicativo ali a pesquisa de satisfação. E aí, também queria trazer aqui um outro case, que é um projeto muito bonito de uma linha de cuidado de gestantes de risco, onde isso só foi primeiramente possível ao grau de digitalização que a gente chegou com a RINS. Eu acho que se a gente não construísse esse alicerce, não seria possível fazer um projeto desse, né? Então, é muito importante construir esse alicerce. E também, se não construísse a cultura, né? Porque quando criou-se a ideia do projeto, ele já nasceu um projeto digital, então já havia essa cultura de digitalização. E aí uma diretora, a diretora responsável pela unidade de medicina preventiva, reuniu ali 10 médicos obstetras, então ela fez um comitê, né? E aí, desse comitê de médicos, foram definidas uma padronização nos prontuários, então, utilizando aquele sistema do consultório, nós padronizamos o prontuário, e aí garantimos também que esses dados sejam integrados, tanto entre esses consultórios como o consultório hospital, né? Porque antes não havia uma previsibilidade, né? Não sabia que uma gestante de risco ia chegar. Ela chegava e era como se fosse uma surpresa. E aí passou-se a ter mais previsibilidade, tanto em eu saber quando seriam aqueles partos, como quais são os riscos daquela gestante, como eu me preparo para atender aquela gestante, né? E aí isso também só foi possível graças a dashboards, né, indicadores ali de monitoramento dessas gestantes. E aí, o que a gente observou? Primeiro, uma redução de 13% entre os grupos em relação à prematuridade. Então, o grupo que era cuidado por essa linha de cuidado e o grupo que não era cuidado, nós observamos que houve uma queda aí de 13%. Seja por o médico conseguir prolongar mais essa gravidez, né? E aí diversos fatores, como o próprio comitê onde eles discutem abordagens para esses pacientes e até mesmo essa questão de integração, né, de eu saber aqueles dados. E aí observou também não só uma redução de internações, mas como uma redução de diárias também. Então, aqui
Então, as médias de 23, 24, 25, as médias mensais, né? E ali embaixo estão as diferenças das diárias, né? Então, observou-se uma redução também nesse aspecto. E aí, aqui não é o foco, tá? O foco justamente é melhorar a qualidade assistencial e garantir um melhor cuidado para gestantes, mas a gente sabe que a consequência disso, ela traz uma consequência financeira positiva. Então, menos internações, menos diárias significa menos gasto. E aí a economia estimada ali, chegamos a quase 800 mil em 2024 e a quase 500 mil em 2025, tá? Com esse projeto de gestantes. Aqui, durante a conversa, foi muito abordada essa questão de pertencimento, de identidade do projeto, né? Então, isso é uma coisa que foi trabalhada muito forte durante a nossa jornada em construir a jornada, né? Então, a gente trabalhou muito a questão do endomarketing, então, de criar esse senso de pertencimento para as pessoas que estavam participando do projeto, comemorando marcos como o primeiro 100 mil downloads, ou como os primeiros 500 médicos que aderiram à plataforma. Criou-se toda uma identidade também para isso, né? Exposição, então, campanhas de internet, de TV, outdoors pela cidade. Então, a gente espalhou a cidade de outdoors, no shopping tinha vários também. Se você fosse uma das nossas unidades ou no hospital, veria que as pessoas estavam usando camisetas com identidade que corroboram para o senso de pertencimento, né? Então, a pessoa vestia a camisa no sentido literal da palavra aqui. Então, toda essa cultura, toda essa questão de engajamento corroborou para ir criando. Então, não só tirando essa questão técnica da jornada, mas construindo também uma cultura em torno disso, né? E aí eu também queria deixar aqui, chegando para o fim, a mensagem de que a tecnologia ela é um meio, não um fim, e é uma coisa que a gente conversou aqui. Então, não adianta ter a melhor solução tecnológica possível ou a solução mais mirabolante se eu não tenho um contexto para ela. Então, é importante entender o contexto, é importante entender o momento. Por exemplo, se eu for daqui até o Itaim, será que eu vou de avião? Acho que não é viável, né? Ou, por exemplo, eu vou para os Estados Unidos de bicicleta, acho que também não é viável. Então, é necessário calibrar e saber como usar a tecnologia de meio a realmente entregar valor também. E não só utilizar a tecnologia por utilizar também. Então, que é muito importante, e muito importante entender que a maturidade digital, ela acontece com o tempo e ela acontece com erros, né? Então, não adianta também eu querer implantar uma solução hoje e achar que tudo vai estar maravilhoso amanhã, né? Não é plug and play, não é assim que funciona. E também é importante aprender com os erros. Eu gostei muito da apresentação da Marcela, que ela mostrou, olha, lições aprendidas, a gente teve esse problema, a gente viu isso, e aí você ajusta a rota e segue o caminho. Então, é muito importante saber que vai errar e utilizar esses erros como combustível para a gente continuar seguindo, né? E é isso. Queria já levantar aqui a discussão e depois de apresentar a jornada aqui para vocês. Nós temos, como estamos com o tempo um pouquinho contado, vamos fazer 2 perguntas. Carolina vai ser aqui a nossa porta-voz. A primeira eu vou fazer para o Gabriel, e é uma pergunta do Nelson. Ele perguntou se os resultados dos wearables compartilhados integram com o PEP. Ainda não, nós pretendemos. Por enquanto, ele integra com o Clinic, que é a ferramenta que nós utilizamos no consultório. Com o PEP, ainda não, mas nós pretendemos chegar lá. Tá, legal. E a próxima pergunta é para Marcela. E é uma pergunta que diz: fazer a transformação digital é ter dados com qualidade cada vez mais próximos e rápidos. Como vocês enxergaram e perceberam isso no dia a dia e na tomada de decisão após a certificação? A minha estava mais fácil. Estava mais fácil. Eu também acho legal complementar também. Na verdade, a gente, toda vez que você precisa fazer alguma coisa, você tem que ter dados até para você saber se o que você está fazendo está surgindo os resultados que você espera, que você precisa colher. Então, a gente sempre cria uma forma de monitorar o dado ou a informação. No caso do PA Digital, a gente ia acompanhando diariamente, semanalmente, a adesão,
implementamos uma pesquisa de satisfação para entender se quem estava usando estava gostando, se não estava gostando, por quê, para a gente conseguir fazendo os ajustes, né? É como o Gabriel disse, a gente vai errar, né? Não que você trabalhe para o erro, não, mas é natural que no processo de construção e de melhoria, que você talvez planejou algo que quando vai para a prática você precisa ajustar. Então, os dados, eles vão dizer se estamos no caminho certo, podemos continuar, ou se a gente precisa parar, fazer um ajuste e seguir novamente. Não sei se eu consegui responder a pergunta. Posso? Obrigada. Claro. Eu acho que, assim, sem o dado é palpite, entendeu? Você não consegue, o dado vai te guiar. E eu lembro até no processo de construção da nossa apresentação para a RINC7, a Isabel pegava muito nessa questão de vamos apresentar o dado, porque através do dado você vai saber, teve efetividade? Como que eu calibro isso, né? Então, é interessante, tanto que, assim, para toda a jornada, a gente busca ser orientado com base nos dados. Então, estamos tendo adesão, isso está sendo efetivo, de fato, isso faz sentido. Então, se a gente não seguir os dados, é só achismo. É um palpite que a gente está dando. É sobretudo uma opinião. Bem, nós estamos perigosamente nos aproximando do final deste encontro de amigos, vamos chamar aqui. Sim, vocês que estão remotamente também são amigos. Eu já vi aí alguns nomes, eu tenho a certeza que são amigos. Nós começámos a sessão pelo discurso do Kennedy e por um desafio ousado para aqueles tempos, que era basicamente alguém se colocar numa casquinha de nós e ir daqui à Lua, não é? Eu acho que no final das discussões, das apresentações, tem uma coisa que se mantém com transformação digital. Não é fácil, não fazemos porque é fácil, fazemos porque a gente tem um objetivo. Fazemos porque, sobretudo, é necessário, é urgente e é humano. É humano, a tecnologia ela é desenhada por humanos, ela é feita para humanos utilizarem e em prol de humanos. Porque no final de tudo continuamos aqui falando do centro, que às vezes a gente não fala claramente, mas continua no centro da nossa sala, no centro das nossas discussões, que é o paciente. Eu quero uma vez mais agradecer a quem tirou o dia para estar aqui conosco, para nos escutar, mesmo que remotamente. Nós gostaríamos de encerrar hoje com um gesto muito simbólico, reconhecendo que, sim, a gente tem uma entidade certificadora que ela é diferente da Fox, que existe um certificado, existe um momento de certificação mais oficial por parte da RIMS. Já andamos aí falando, já sei que há pessoas já com planos concretos para ir a Las Vegas. Definitivamente, a gente vai falar disso, de como vocês possam estar lá, vivenciar essa certificação. Ou seja, a celebração da certificação, vamos colocar assim. Hoje o que nós vamos fazer é um ato puramente simbólico, mas eu vou pedir que vocês venham aqui. Eu gostaria de vos entregar um certificado. Depois vamos bater umas fotos e serve sobretudo para reconhecer a vossa dedicação e o vosso reconhecimento. Quem está remotamente pode continuar por aí, será uns breves minutos. Quem está por aqui, a gente vai continuando celebrando. Muito agradecida a todos e até uma próxima oportunidade. Quem é o primeiro? Quem é o segundo?
Se o capixaba joga no chão, Sabe se o que é capixaba... Iniciante, né? Vamos usar o Que estilo bem alegre. Vem todo mundo um pouco mais pra cá para não ficar na frente da... Vamos lá. Obrigado, obrigado. Obrigada, gente. Nada seria possível, né? Obrigada. Até uma próxima.